verdade, eles tinham sido descobertos a primeira vez quando foi feito um levantamento pelo professor Ondemar Dias aqui no estado do Acre, né? Era uma época que estava fazendo um grande levantamento de sítios arqueológicos no país inteiro. Eles estavam, na verdade, muito em busca de fragmentos de cerâmica que pudessem encontrar no chão, terra preta, essas coisas que são mais características de sítios arqueológicos na Amazônia, né? Em 1977, nós estávamos encarregados pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica, o PRONAPAPA, de pesquisar as principais bacias fluviais do Acre, o Juruá e o Purus. E nós começamos justamente pelo Purus. E ao pesquisar no Purus, a série Rio Branco, nós procuramos, inclusive, oferecer a possibilidade de um pesquisador do Acre trabalhar conosco. Desenvolveu no Acre, naquele ano, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica, e vieram do Rio de Janeiro 2 pesquisadores, o Dr. Ondemar Dias e um seu aluno chamado Franklin Levy. E eu era aluno da Universidade Federal do Acre. A Amazônia era um mistério, era chamada naquela época de Inferno Verde. Ninguém sabia o que íamos encontrar lá. Bom, mas nós tínhamos informações sobre algumas estruturas de terra que não tinham sido pesquisadas, que não tinham sido medidas. Havia só umas informações, e entre a nossa pesquisa, que era extensiva, isso era uma das coisas que teríamos que verificar. Nós estamos em Rio Branco e pesquisamos também a região do Iaco, que é a frente do Purus. E em Rio Branco nós tivemos o primeiro contato num sítio chamado Boca Quente, que o pessoal falava que era uma área que tinha sido as trincheiras da Guerra do Acre. E pesquisamos esse primeiro sítio, que verificamos que tratava de uma trincheira circular. E, evidentemente, não se enquadrava muito bem na história da Guerra do Acre, mas nesse sítio não encontramos nenhuma evidência arqueológica, a não ser a própria estrutura. E como era uma questão de levantamento e avaliação do potencial, primeiro contato com a região, nós registramos o sítio e começamos a procurar outros. E a rota que seguimos foi essa da atual rodovia do Pacífico, Rio Branco até Assis Brasil, que há 35 anos já estava aberta a rodovia. Era, obviamente, no meio da floresta, uma trilha no meio da floresta, mas conseguia-se andar em carro no verão, carro 4x4, fomos até Assis Brasil. O Dr. Ondemar observou esta construção, essa estrutura, uma estrutura circular. Fomos até Assis Brasil e outras coisas foram vistas, mas ficou gravado na minha memória aquela estrutura circular que havíamos registrados. Eles estavam preocupados em encontrar muito mais os vestígios, né, materiais de restos de panelas, esse tipo de coisa, para identificar que tipo de cultura tinha estado ali, fazer uma classificação da cerâmica, essas coisas. Então isso ficou meio assim perdido no tempo. E realmente era meio complicado. No meio da mata você tinha uma grande vala, uma parte mais alta, não dava para mapear, se mediu dentro da possibilidade do momento e ficou registrado, e sempre naquela interrogação, o que é isso? Em voo aéreo que se viu pela primeira vez a coisa de cima, e ela é tão grande que realmente a nível do chão é difícil de ter uma noção da dimensão. Mas em 1986, voando de Porto Velho para Rio Branco, eu visualizei um desses sinais no solo, e aquilo me chamou muita atenção. E me remeteu à história de 9 anos antes. Conseguimos um avião menor e fomos os paleontólogos fazer o sobrevoo.
Na ausência de arqueólogos, os interessados fizemos o sobrevoo e registramos, foi fotografado e foi publicado. Mas, no ano de 1999, novamente voando de Porto Velho para Rio Branco, eu observo uma estrutura complexa, então, não era mais um círculo, era um círculo, um quadrado e mais alguma coisa. Novamente, novo avião, e fomos fazer o sobrevoo, e naquele dia registramos 6 estruturas. E aí o professor Alceu, ele, uma pessoa, né, da área da geografia, acostumado a olhar a paisagem, né, ele logo percebeu que isso não era uma coisa natural, assim, alguma coisa diferente tinha ali. Então ele começou a fazer essa busca dessas estruturas, né. Inicialmente ele também não se deu conta que podia ser uma coisa com a dimensão que a gente vê que tem hoje, né. Mas ele achou extremamente interessante, importante e começou a pesquisar isso. Então ele relacionou com aquelas figuras que tem em Nazca, né? E foi a Nazca, conversou com o pessoal de lá e aí resolveu chamar de geoglifos, muito em função dessa semelhança, o fato de que você, quando está no chão, não percebe o formato, né? Isso vai perceber de cima. Só que em Nazca você tem as figuras desenhadas no deserto, e elas são feitas com o deslocamento de pedrinhas, né, de colorações diferentes no deserto. Então, a técnica de feitura é totalmente distinta. Em Nazca você tem formas de animais, né, formas humanas. Aqui a gente não tem, aqui a gente só tem essas formas geométricas. Então são duas coisas bem diferentes. O que seria geoglifos? Geo, terra, e glifos, marca, sinal, um desenho no solo. E é só ver uma foto que você está vendo um desenho no solo, um desenho, e Nazca, idem. Lá está no deserto, próximo do Pacífico. Aqui nós estamos em plena Amazônia, são duas realidades distintas. O que mais me chamou a atenção no sobrevoo, na visão aérea, foi a monumentalidade e a geometria, a perfeição. Você via um círculo e era um círculo perfeito. Você via um quadrado, era um quadrado perfeito, embora as dimensões fossem de centenas de metros. Um octógono, imagina um octógono desenhado, círculos dentro de quadrados, quadrados dentro de círculos, caminhos assim, preparados, né? Caminhos que entram ou saem dessas estruturas, caminhos que ligam mais de uma estrutura. Então a gente começou a cada vez ver, ter olhos para ver mais. Que aí a gente fez uma pequena escavação no Los Angeles, que de longe é o sítio mais extraordinário dentre todos os outros, que diz respeito ao material arqueológico, não é o mais sensacional em termos de estruturas de terra, né? Então há um descompasso entre essas duas coisas. E localizamos diversos outros, 20 sítios no entorno do Los Angeles, concentrado aí a nossa pesquisa foi concentrada nessa região de Rio Branco e Chapuri. Então esse trabalho foi feito durante todo aquele período, nós localizamos alguns sítios, e foi possível determinar uma cultura que nós chamamos de fase, né? uma tradição ceramista na região do Purus, que é a grande discussão, que ela está associada ou não a sítios de estruturas ou geógrafos. Então, o nosso trabalho que eu inicio aí é para mostrar a existência de aldeias próximas, aldeias dentro e aldeias sem círculos associados. Quer dizer, é um grupo que tanto residia nessas áreas quanto em outras sem esse trabalho coletivo. Você tem sítios que não têm estrutura, que tem a cerâmica clássica. Você tem sítios que têm estrutura e não tem cerâmica clássica, não tem cerâmica nenhuma. Então a gente é levado à ideia de que os círculos, as estruturas geógrafas, eles não eram tipo de uma cultura, de algumas culturas que eram oprimidas ou influenciadas pelos mesmos fatores. Onde você tem a associação dos dois,
é sempre aquela cerâmica típica com aquele tipo de estrutura. Entendeu? Quer dizer, mas você tem cerâmica sem estrutura e estrutura sem cerâmica. Como que existe uma coisa dessas na Amazônia? A gente nunca tinha ouvido falar de nada parecido com isso. Aí eu comecei, né, na verdade, a me interessar e efetivamente participar da pesquisa, porque numa das prospecções que a gente fez foi justamente nessa linha de transmissão que vai de Rio Branco para Itacelândia, passa, né, por aquela região de Chapuri, que tem uma série de geoglifos, que é um fenômeno regional de grandes dimensões, né? A gente tem sítios desde de Assis Brasil até o sul do Amazonas, isso são mais de 250 quilômetros de extensão, né? Vai de Sena Madureira até a Bolívia, né? Então não tem como você entender isso trabalhando num ou no outro local, você tem que fazer um levantamento regional, né? O número de sítios arqueológicos que a gente foi descobrindo foi crescendo muito no decorrer do tempo. Na verdade, o que deu o maior impulso para isso foi a descoberta de que a gente podia ver os sítios com imagem de satélite. Descobriram que eles podiam ver no Google Earth isso, né? Então, a partir dali, foi assim, cresceu exponencialmente a quantidade de geoglifos que a gente podia identificar. Mas com o Formosat a gente conseguiu ampliar mais ainda isso. Então, fomos fazendo projeto depois de projeto, incorporando mais pessoas, né? E a coisa só foi crescendo. Hoje é multidisciplinar, geógrafos, ecólogos, paleobotânicos, geólogos, especialistas em solos, tentando entender como é que foi que este povo viveu aqui durante centenas ou milhares de anos, né, nesta região da Amazônia, onde se pensava que não seria sustentável para grupos humanos, mais do que apenas nomes de passagem de pequenos grupos. De outra parte, os arqueólogos estão atrás dos vestígios culturais, cerâmicas, e também tentar entender para que tanto esforço de desenvolver essas estruturas, qual seria o significado? Para que esse esforço? Seria para defesa? Seria para cerimônias? Seria para quê? O trabalho ele tem sido, nesses últimos anos, de identificar os sítios nas imagens de satélite e aí pegar as coordenadas, pegar os pontos de acesso, né, e ir para campo, localizar esses sítios em campo, fazer o registro deles, então conversar com os proprietários, verificar a situação de preservação desses sítios, verificar se tem material arqueológico na superfície, tirar uma série de medidas, né, deles. Quer dizer, usar mais ou menos um procedimento padrão em todos esses locais. A gente faz mapeamentos com GPS também. E minha parte da pesquisa do projeto é que estou fazendo tesis de doutorado sobre os sítios de estruturas de terra, tanto como lá na Bolívia como aqui no Acre. E como comparar esses dois tipos de sítios. Depois da escavação, claro que há que documentar tudo lá na escavação, tirar fotos, desenhar, anotar, coletar cerâmica, coletar amostras de carvão, de solo. Depois, quando o trabalho do campo termina, aí começa o trabalho no laboratório. Então, é limpar, catalogar as cerâmicas, né? E depois analisar todo o material e interpretar y escribir. Nosotros, como arqueobotánicos y paleoecólogos, tratamos de buscar aquellos archivos ambientales que se preservan hace miles de años. Uno de ellos son, por ejemplo, los lagos, en donde nosotros extraemos columnas de sedimento, en donde tanto el polen, como los fitolitos, como el carbón, ha quedado preservado, y nosotros de ahí podemos reconstruir la historia de la vegetación, la historia de los incendios, como arqueobotánico,
O sea, como arqueobotánico yo estudio la relación del hombre con las plantas en el pasado. Una de las técnicas más importantes para reconstruir la vegetación en el pasado son los fitólitos. Entonces, los fitolitos, que son restos microscópicos que solo se pueden observar en el microscopio, que quedan depositados en el suelo y que se preservan a través del tiempo, nos permiten reconstruir cómo era la vegetación. Y de ahí nosotros, junto con los fitolitos, también utilizamos el carbón que existe en el suelo, que nos indica la frecuencia de incendios que había, y también estudiamos los isótopos de carbono estables, que nos permiten ver si el ambiente era un ambiente abierto o un ambiente de floresta. So the approach that we are using is an interdisciplinary approach to answer these sorts of questions. And so as a geographer, I use techniques that investigate environmental change in the past. And then with the radiocarbon dating, we've actually got a chronology, and so we can reconstruct the vegetation history going back over centuries and over thousands of years. And using that technique, we can then reconstruct how the rainforest has been changing over time, and we can look at the impact of indigenous peoples upon that rainforest. A gente também não tem encontrado um solo nos geoglifos que seja um solo claramente antropogênico, mesmo que não fosse terra preta, podia ser um solo mais modificado, pelo menos visualmente. Isso não quer dizer que não tenha havido modificação do solo com relação aos solos originais, modificação de outras formas, não necessariamente com a formação de terra preta, mas com a adição de outros elementos químicos no solo que modificam, né, a qualidade do solo. Então isso que o pessoal da Embrapa vai investigar agora. Esse fenômeno terra preta, sabe-se que a formação foi um manejo que foi dado pelas populações indígenas, né? E com vegetação e com o uso do fogo em caieiras. O resultado disso são manchas que têm a fertilidade muito superior ao solo adjacente. Toda a terra preta é um sítio arqueológico, mas nem todo sítio arqueológico é uma terra preta. Trabalho na parte com física de solo, né? A gente faz densidade do solo, estabilidade de agregado, resistência à penetração, para saber se está mais compactado ou menos compactado, mais preservado ou menos preservado um determinado ambiente, né? Geralmente se faz essas avaliações em comparação com floresta natural ou com uma capoeira. Então se faz a amostragem no campo e na capoeira. E se infere sobre esses detalhes, né? E estamos espacializando esses pontos, né, para verificar onde tem maior concentração dos nutrientes, para se inferir alguma coisa de maior atividade dos indígenas numa determinada localização e qual o limite com a terra mulata, que a terra mulata seria o limite da terra preta com o solo adjacente. E aqui no Acre, como não tem até o momento, né, ocorrências oficiais de terra preta, nós estamos fazendo nos geoglifos. Esse é o objetivo, tentar mostrar onde que tem maiores concentrações para tentar inferir alguma coisa sobre a mancha de solo ou no geoglifo. My part in this project is looking at phytoliths, which are microscopic plant remains made of silica. By extracting these from the soil, from the test pits that we've been digging, we can see what was growing, when and where. And from this we can then learn the nature and extent of the impact of the geoglyph builders on the surrounding environment. I'm a PhD student at the University of Edinburgh, and
my research involves looking at different archaeological sites in different parts of the Amazon in Bolivia and Brazil. And I'm interested in the impact that pre-Columbian people had on the environment around them and the sites that they lived in, and these structures that they built. I find it a very interesting area to research. It's very new. These sites are practically new, and it's very understudied. There's been very little paleoecology done in this kind of area. A gente quer saber até onde isso vai, né? Quais as características desses sítios arqueológicos, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, para a gente poder entender melhor isso. Mostly I'm interested in the environment that the geoglyphs were actually built in. So was it a naturally open savanna environment, in which case the forest cover that happened afterwards would be a result of forest expansion in the late Holocene? Or are we looking at open environments that were created by humans? So were they in fact cutting down the forest, burning it, and clearing the landscape? And how big were these forest clearings? I mean, if this is so, then humans had a far greater impact on the environment than we first thought. Or were they in fact built in a closed forest environment? So are we looking at a very minimal impact on what was maybe a forested landscape? What's also interesting is how we can relate all this to the modern day environment. So what legacy did the geoglyph builders have on the environment? How did it change after the geoglyphs were actually abandoned? And what can we tell from that for the current debates surrounding archaeology in the Amazon, and to what extent the landscapes are pristine or man-made? Claro que nós não sabíamos o que esperar desses sítios, porque lá na Bolívia esses sítios com estruturas de terra são sítios de moradia, parece, né? Mas aqui não é assim. Então a gente ficou primeiro um pouco assim, o que acontece aqui, que não tem material arqueológico, mas aí conhecendo mais sítios, escavando mais, a gente chegou à conclusão que eram sítios cerimoniais, que não eram para moradia. Então esse povo só chegou lá, não sei quantas vezes por ano, ficou lá fazendo suas cerimônias rituais e foi embora, que eles moram no outro canto. Só que a gente não ainda sabe onde que eles moravam. Pesquisando, sempre vai aparecer outras perguntas e sempre parece algo que faz você querer saber más, pesquisar más. El proyecto se focaliza en responder una de las grandes preguntas de hoy día sobre la Amazonia, que es básicamente y en términos muy generales si la Amazonia era un ambiente prístino, virgen, o realmente la Amazonia precolombina, la Amazonia antes de 1492, era un ambiente que había sido totalmente modificado por las culturas precolombinas. El estudio de cómo era el ambiente de los constructores de geoglifos hace por lo menos 2000, 3000 años es crucial para responder esta pregunta. La idea general es, por un lado, reconstruir cómo era la vegetación en el pasado y cuál fue el impacto humano de los constructores de geoglifos en esta Amazonia, en el sureste de Amazonia, y por otro lado, a través de la arqueología, ver cuál era la secuencia cultural. Bien, nosotros estamos realizando unidades de testeo desde el geoglifo hacia la zona en donde no hay geoglifos. Esto es muy importante porque una de las preguntas más finas sobre el impacto humano en el pasado es el impacto de los constructores de geoglifos. ¿Era un impacto localizado? ¿Cuál era la escala espacial de este impacto? ¿Era un impacto localizado que se daba en el geoglifo y su alrededor muy cercano? ¿O los constructores de geoglifos estaban impactando el ambiente a un nivel de paisaje?
De esta manera nosotros, por ejemplo, estamos en las etapas preliminares de esta investigación y para responder esa pregunta, lo primero que hemos realizado es una transecta de unidades de testeo desde el centro del geoglifo hacia un área en donde no existen geoglifos. Hemos empezado con un primer punto en el medio del geoglifo, un primer punto en las afueras del geoglifo a 500 metros, luego hemos hecho otro transecto a 1 kilómetro, a 2 kilómetros y a 4 kilómetros. De esta manera nosotros vamos a tener una idea si el impacto de los constructores de geoglifos fue local o fue al nivel de el paisaje. La combinación del estudio de los lagos, utilizando el polen, los fitólitos y el carbón, y las unidades de testeo junto con los geoglifos nos van a permitir responder hipótesis generales, como por ejemplo, cuando se comenzaron a construir los geoglifos, ¿cómo era el ambiente? ¿Era un ambiente abierto de sabana? ¿Era un ambiente cerrado de floresta, de bosque tropical? ¿O quizá era un ambiente que era como un mosaico, con parches de bosque o con parches de sabana? ¿Eran ellas intervisibles entre sí o realmente solo estaban hechas dentro de un pequeño claro en la floresta y no eran intervisibles entre sí? And so a big question is the extent to which this culture actually transformed the Amazon rainforest. Were they able to live within their rainforest environment in a sustainable way, or were they practicing unsustainable methods of living? So did they just make a local clearing which to construct this geoglyph, or did they actually deforest the landscape over a much greater geographic scale? So the idea then is to really try and figure out the spatial scale over which humans were impacting the landscape. So we're at the very early stages of this research, and so at the moment we've got very little idea about what the environment was like when this culture existed. So to what extent is the species composition in the rainforest that we have standing around us, is that natural, or is that a very strong legacy of centuries or thousands of years of indigenous forestry practice? So were they selecting economically important species over others? And if so, then it's possible that the species composition that we see among us is to a large extent anthropogenic. Será que nós estamos serrando, derrubando, manejando, transformando em laminados a floresta manejada dos construtores de geoglifos? Será que eles plantavam castanheiras, plantavam árvores, né? Será que eles manejavam? Isso virá a lume com essas pesquisas, né? Uma questão que a gente tem também é se esses geoglifos, após abandonados, a floresta que cresceu ali em cima é uma floresta substancialmente diferente das outras, né, da floresta do entorno, digamos assim, né, de uma floresta mais primária. A gente vê, na verdade, quando se começa a ler sobre o Acre, a partir do século XVIII e XIX, que é uma área altamente transformada, né, pelas populações indígenas. Assim, os viajantes, quando eles começam a descrever a vegetação, a gente já percebe que é uma vegetação que cresceu a partir justamente do manejo dessas populações indígenas, sejam elas de geoglifos ou não, né? Hoje em dia, por exemplo, já se sabe que as castanheiras, né, elas foram, na verdade, elas se espalharam por uma grande região da Amazônia justamente por causa da ação humana, né? E a presença das castanheiras geralmente está associada também com sítios arqueológicos. Então, e assim como palmeiras e outras espécies vegetais, né? Okay, these are the 1.5 meter pits which we are digging
in order to reconstruct the environmental history in the past. And so we are taking samples through this section, and we're analysing these for phytoliths and stable carbon isotopes, and also charcoal. And so finding charcoal, such as we see here, is really very significant. It really allows us to find out about the extent to which people actually burnt the landscape. Okay, were they burning the rainforest, and what sort of scale, and how frequently were they burning? And so taking these charcoal samples actually tells us about the culture, and it tells us about the impact that they were having on their environment through burning. But it's also very important as well, because charcoal it can be used for radiocarbon dating. And so if we find charcoal through the profile, it then provides us with a time scale. We've then got our sort of chronological control, and it allows us to find out over what period this culture was around, to when did they first arrive, and how long were they here for, and also crucially, when did they disappear. E é espaço que ele vem a modificar assim, essa paisagem do Acre de forma bastante permanente, até porque a maior parte deles foi abandonado, talvez 700 mil anos. É uma tradição de técnicas construtivas que foi perdurando através do tempo. E eles têm muitas semelhanças até nas medidas. Tem as valetas dos geoglifos, elas têm em geral 11 metros de extensão. A profundidade, é claro que varia, porque da época que eles foram abandonados até hoje, tem todo um processo erosivo que vai trazendo esse material, terra mesmo, para dentro das valetas. Mas assim, a gente percebe que as medidas do diâmetro, dos lados, quando figura quadrada, são figuras quadradas, é muito consistente. Então o que a gente pensa é o seguinte, eram técnicas construtivas que eram utilizadas por esses engenheiros do passado, e eles estavam, na verdade, construindo locais cercados, que são locais, quer dizer, delimitando um espaço através dessas valetas. Elas não eram facilmente transponíveis, elas eram muito profundas e provavelmente elas eram muito íngremes na época que estava sendo usado. Então isso aí certamente impedia um acesso rápido das pessoas por qualquer lado para aquela praça central, Deveria ter pontes ou outras coisas que delimitavam e que diziam por onde que as pessoas entram, por onde que as pessoas saem. Foram datados 6 geoglifos e foram datados em diversas partes deles. E as datas que a gente tem, elas vão entre a data, mais ou menos, o início da era cristã até o ano de 1300. Então seria até o século XIII, XIV, por aí. E uma coisa interessante é que dentro de um mesmo sítio, as datas não são contemporâneas. Então você tem um sítio, por exemplo, que tem uma data de 200 depois de Cristo, no mesmo sítio, uma outra parte do sítio a data de 400, em outra parte a data de 800. Então isso quer dizer que é possível que eles construíram, ocuparam por algumas décadas, não sei, e depois aquilo pode ter sido abandonado e podem ter vindo outras pessoas mais tarde, 2 séculos depois, construíram mais uma parte e ocuparam aquela parte. Dentro de um mesmo sítio, se você tem 2 estruturas, você pode ter uma que seja muito mais antiga e a outra mais recente, que vai mostrando justamente essa construção deles através do tempo. Agora, mas na história, isso se perdeu na memória? Sim. Quando não há conflitos, a paz não é registrada. O que é registrado é a guerra, é as desgraças, é as mudanças bruscas. Tudo aquilo que cria algum marco histórico é registrado. Eles não tiveram, pelo visto, marcos históricos, senão na mitologia de algum daqueles povos teria se mantido
alguma coisa, mesmo deturpada, e tem se procurado alguma coisa dentro da mitologia, dentro dentro da memória mítica dos povos da região, algo que se assemelhasse, e simplesmente não há. Nem mesmo algo transformado que você possa ver que há uma decorrência de uma coisa para outra, então mitos que tenham se criado a partir daquele povo. Então é óbvio que eram povos que viviam em paz. Na verdade, a sociedade tribal é a melhor sociedade para a pessoa viver. Você faz aquilo que o teu sexo determina e a tua faixa etária. E o que é bom para a comunidade. Quando você tem uma estrutura hierárquica, os que mandam não produzem, os que produzem não mandam. Então não há nenhuma sociedade mais complexa que a vida do homem comum seja melhor do que uma sociedade tribal. Então, naturalmente, no momento de necessidade, as pessoas podiam abrir mão do seu tempo, da sua disponibilidade de tempo, de vontade, para produzir e orientar. Então, eu acredito que sejam sociedades mais complexas, mas que podiam voltar a um sistema de vida mais harmônico, sempre era possível fazer isso. Essa é a essência da nossa posição. A hipótese que eu penso que a gente tem mais elementos que corroboram, né, são aquelas menos funcionais ou econômicas e mais relacionadas a traços culturais. Mas acho muito temerário, por outro lado, a gente tentar de imediato significar isso, como tentar interpretar arte rupestre. Muito provavelmente o significado, se é que há, dos círculos, dos quadrados dentro dos círculos, dos octógonos e de todas as variáveis das formas, não vai estar acessível para a gente nunca. A gente não sabe ainda que tipo exatamente de organização social eles tinham, mas eles tinham uma relação por uma área muito grande, né? A gente precisaria também saber se eles são todos contemporâneos para poder trabalhar essa questão da relação entre esses diversos sítios. Mas a gente sabe que eram sociedades organizadas, né, que de alguma forma se organizaram para construir esses grandes monumentos em vários locais da região. Nós podemos constituir uma fase cultural, uma tradição cultural típica do Purus. Ela é muito determinada, as formas dela são muito peculiares. É uma cerâmica inconfundível em termos de forma. Não em termos de tempero, de técnica, isso é comum. Mas a morfologia dessa cultura é muito típica. Ela é clássica, então você tem uma peculiaridade, você pode identificar o fato desses grupos compartilharem ideias. Porque você tem milhões de formas de fazer cerâmica. Quando você repete a morfologia, tem mais uma morfologia que é diferenciada. Você tem padrões de cerâmica que você encontra no Acre, do Pará, Ceará, Rio de Janeiro, essas formas que são imutáveis. Vasos, tigelas, jarros gobulares, mas essa não, essa é diferente. Você chega, por exemplo, no Cruzeiro do Sul, na região do Loire, você vai ter uma morfologia completamente diferente, muito tipo variado de tigelas, influência andina, decoração, pintura. Você vem para o Purus, muda completamente, pintura um tipo, a decoração outro tipo e, sobretudo, a morfologia. Que aqui na Amazônia é quase únicos restos amazônicos assim que tem cerâmica e aquele material lítico, que é material orgânico, não resiste muito tempo, né? E a cerâmica que temos coletado é cerâmica tipo utilitária, a maioria. É cerâmica
bem erosionada, às vezes difícil de saber se tinha decoração, que tipo de decoração era, fragmentada, bem fragmentada. Mas nos sítios encontramos certos lugares especiais onde tem cerâmica mais fina, decorada, diferente. E achamos que isso pode ter algo a ver com os rituais, que eram os lugares onde que eles colocavam as cerâmicas mais finas, digamos, que aquela cerâmica utilitária, ela era para quando eles estavam, sei lá, festejando, comendo, tomando, e aí descartavam, porque limpavam, ou porque lá nos sítios, o centro a área que está centro das valetas sempre está limpo, então parece que eles limpavam e jogavam aquelas cerâmicas utilitárias como se fosse lixo lá, mas centro do sítio parece que sempre estava limpo. Aparentemente, os arqueólogos estão nos conduzindo para esse caminho de entendimento, que seriam lugares de cerimônia. Porque dentro dos geoglifos, até o momento, não se encontram vestígios cerâmicos, como se fosse uma área mantida limpa, varrida, um centro de cerimonial. Olha, eu tenho uma outra hipótese, né, que é dentro dessa ritual, mas é baseada num único relato, o único relato que me sobrou nessa história toda, foi o relato do Chandos. O Chandos foi o primeiro a percorrer essas terras, né? Foi o geógrafo inglês que veio para cá para mapear isso. O Chandos narra um episódio em que ele sobe o rio, junto com o Manuel Rulano, no rio Acre, rio Aquiri, eles chamam explicitamente de rio Aquiri, e num determinado momento ele vê alguns índios e interessava ele o contato com esses índios, porque ele procurava o lendário furo entre o rio Acre e os afluentes do rio Madeira, para conseguir a passagem que viabilizasse escapar das cachoeiras do Madeira. E os índios, na hora que vem aquela canoa estranha, com preto, com branco, com aquele monte de gente vestida, era o 1854, e encostam a canoa rapidamente e ganham a mata, fogem. O Chandos encosta a canoa atrás e vai atrás deles. Quando chega lá dentro da mata, eles chegam numa aldeia, vazia, evidentemente, porque os caras chegaram primeiro e esvaziaram a aldeia, avisaram todo mundo, e ele percebe no entorno da aldeia uma estrutura de terra. Uma estrutura de terra da forma como a gente consegue visualizá-la hoje. E fica com aquilo muito... vê grandes urnas cerâmicas também, né? E aí os índios que estavam com ele estabeleceram um contato, e ele então pergunta para que servia aquela estrutura de terra em volta da aldeia. E aí eles respondem que era um arranjo para festas. O que, obviamente, remete a gente então para a hipótese ritual, cultural eminentemente. A estrutura de terra tem, naquele caso, para o Chandos, uma função não defensiva, não econômica, não objetiva do ponto de vista, mas sim de um universo de conhecimento, de relações culturais daquele povo. O que é muito plausível, inclusive, né? Porque a estrutura de terra, algumas acumulam água, outras não acumulam, algumas são imensas, outras são mínimas, algumas são muito profundas, outras são muito rasas. Eu acho também que eles devem ter tido diferentes funções, e essas funções também mudam no decorrer do tempo. E talvez a gente tenha que começar a pensar essa sociedade regional ocupando esse espaço de diferentes formas, né? Com geoglifos, sem geoglifos, né? Aldeias que não estão relacionadas com valetas, ou aldeias que têm valetas, geoglifos que não tem muita gente morando, né? Geoglifos que tem mais gente morando. Então o quadro eu acho que ficou bem mais complexo, e nesse momento é muito difícil de falar em termos de quantidade de população. A gente não tem elementos para falar sobre isso.
A hipótese que eu trabalho é a seguinte: é de uma tríplice fronteira milenar entre diferentes formações culturais conectadas, interrelacionadas por laços não só étnicos como também comerciais. Uma história de longo prazo, de longa duração, como falava Brodel, de pelo menos 3.000 anos, que pode ser contada por relatos, crônicas, mitos, sítios arqueológicos e elementos da paisagem cultural. So, I think finding out about the economy and the extent to which these peoples modify the forests, I think it's got important implications for conservation policy. And so if we find evidence that humans have not only modified the landscape through deforestation, but actually changed the very composition of those forests, then I think that's got important implications for what sort of conservation policy we have in the future. And that if humans have played an important part in creating the biodiversity that we see now, then it's important that some form of human land use is maintained. Because what the past may tell us is that the very biodiversity which we wish to conserve has actually been created by humans to a large extent. E a outra coisa que me interessou desde o começo foi a paleoecologia, que eu estava olhando o passado de 11.000 anos, quando houve a extinção dos últimos animais de grande porte que viviam aqui, preguiças gigantes, mastodontes, elefantes, ou coisa assim, que indica um período de savanas aqui, não a floresta. 11.000 anos, mudanças climáticas. Vasilha que nós encontramos lá na Fazenda Atlântica, que lá tem um pequeno montículo onde tem muito material especial, cerâmica bonita, assim decorada, e essa vasilha estava lá junto com os ossos de cutia e muito carvão, solo assim escuro, cultural, como se diz, e essa vasilha estava lá. É engraçado porque muitas vezes quando chegam pessoas a olhar a gente escavando, eles dizem que quem é? Vocês vão pegar esses cacos de cerâmica, que é isso? Mas para nós, como arqueólogos, é muito valoroso. E acho que é só valor sentimental e científico, né, que elas têm. E também a arqueologia não é sempre achar coisas bonitas ou achar algo que às vezes quando a escavação não tem nada, isso também é informação muito valiosa, né? O indivíduo, ele não é pela sua cultura material que ele se caracteriza. Eu acho que a cultura imaterial tem muito mais força, muito mais importante. E claro que a cultura material muitas vezes expressa aquilo que imaterialmente o indivíduo construiu, mas muitas vezes as pessoas observam mais a monumentalidade do que as coisas minuciosas, coisas pequenas. E essa monumentalidade que normalmente já decorre de chefias, de governos que exploram o povo independente das suas necessidades. Aqui no Acre, talvez a gente tenha condição de ressignificar esses sítios arqueológicos dentro de um conjunto de consciência do imaginário, de signos de um povo, que seja mais do que uma curiosidade turística. Acho necessário que a gente considere os sítios arqueológicos do Acre conhecidos
aqueles com estruturas de terra e aqueles sem estruturas de terra, com pacotes arqueológicos extraordinários, como Prosperidade no Juruá, como patrimônio no sentido lato do termo, de possibilidade de construção de uma consciência social. Para mim, a análise desses sítios arqueológicos está muito mais ligada à construção de uma história local, de uma história regional, do que uma macro-história amazônica. Está no nosso território, cabe a nós a responsabilidade, isso é extremamente importante. E para isso temos que estudar, valorizar, entender, para poder dar o valor real que esse patrimônio representa para o Acre. Então a ideia do projeto é que ele seja um guarda-chuva, né? Um leque, e ele abarca então diferentes subprojetos com diferentes pessoas de diferentes níveis, né? Técnicos, estudantes, pesquisadores trabalhando nele. Porque dessa maneira você vai ter a produção concomitante de várias classes de dados e interpretações e você pode, né, ficar dialogando com essas pessoas. Eu acho que o importante talvez não seja tanto chegar em algum ponto, mas todo o caminho, né, que a gente está trilhando.